sou Bianca Cavalcante e está começando mais um Reação Ambiental, o programa da TV Mundi que leva o meio ambiente para mais perto de você. E hoje viemos visitar o Parque Ecológico Tietê, considerado uma das grandes reservas ambientais e também um laboratório de estudo e cultura, não deixando também o lado da preservação da várzea do Tietê. E quem vai falar um pouquinho mais sobre esse lugar para nós hoje é o Fernando Teixeira, que ele é coordenador do Centro de Educação Ambiental aqui do parque. Há quanto tempo foi criado o Parque Ecológico Tietê? O Parque Ecológico do Tietê foi criado em 1976 pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Governo do Estado de São Paulo. E qual que é a iniciativa aqui do parque desde quando ele foi criado? A iniciativa é a conservação da água, né? É preservação da várzea do rio, conservação da água, enquanto aí uma estratégia para diminuição das enchentes em São Paulo. E aí você comentou comigo anteriormente que antes de ser o parque, ele era uma área toda devastada, né? Tinha muita areia. Fala um pouco de como que era essa área antes dela ser reflorestada. Bem, a área do Parque Ecológico do Tietê era uma área de escavação de areia, né? Aqui existiam aí grandes exploradores de areia que escavaram no primeiro momento. No segundo momento, aqui era uma área de lixão, né? Então, não existia a vegetação nativa, quase nada. O que existia de vegetação era a vegetação exótica, né? Vegetação de outras regiões, como o eucalipto, entre outras, né? Houve a necessidade do DAEE de implantar um viveiro de plantas para produzir espécies e arborizar o parque em toda a sua integridade. E essas espécies, elas são nativas dessa região ou foram reflorestadas outras árvores somente para a preservação do parque e tornar-se essa paisagem um pouco mais limpinha? Bem, a recuperação da várzea do rio essencialmente foi reflorestada com árvores da mata ciliar do rio Tietê. Mas, veja, o DAE, além de estar implantando uma área com o objetivo de conservação da várzea e diminuição das enchentes, também se preocupou em agregar o objetivo social, que é trazer a população e qualificar a vida das pessoas através de um acesso à área natural, tá? Obviamente, foram criadas áreas de lazer. Nas áreas de lazer, o viveiro de plantas também teve a preocupação de compor a paisagem e trazer espécies, mesmo que não sejam nativas, mas que vão contribuir com o embelezamento da área do parque. Só para ficar claro para as pessoas, explica para eles o que é uma espécie nativa. A espécie nativa é a espécie própria da região aqui, ou seja, há espécies da Mata Atlântica e específicas da Mata Ciliar, né, deste bioma aqui, e na região metropolitana de São Paulo, né. Os animais também, eles são nativos dessa região ou são trazidos para cá? Olha, muitos animais que vivem aqui são nativos, né, embora as pessoas muitas vezes imaginam que os animais todos que observam, né, foram animais de soltura e nem não foram assim. Muitos vieram por conta própria e o parque, especialmente nos anos 80 e 90, sofreu com a introdução de animais por conta da população que não tinha o conhecimento ou às vezes não tinha a possibilidade de levar esse animal a um centro especializado para a recepção desse animal. Certo. E aqui nós estamos numa região que eu estou vendo aqui a parte do rio Tietê. Essa parte do rio Tietê, todo mundo fala que o rio Tietê ele está sujo, realmente ele é muito sujo. Essa área aqui, ela está contaminada? Não, aqui onde nós estamos vendo é uma lagoa que faz parte do conjunto de lagoas aqui do Parque Ecológico do Tietê, e a água é limpa, né, do ponto de vista da natureza, né? Não é potável, né? Não é água tratada, é água limpa. Vivem inumeráveis espécies de animais, né? Peixes, especialmente na água das lagoas, né? E o rio Tietê, que está exatamente em frente da gente, né? Realmente essa parte do rio sofre aí o despejo, né, de vários tipos de contaminação, né? E aqui eu vejo também, vocês podem observar, que tem alguns macaquinhos, que é a espécie macaco prego. E não tem um não, tem vários. Que lugar é esse do parque que nós estamos, que tem tantos macacos? Aqui nós estamos na Ilha dos Macacos, né, que é um dos
principais atrativos de quem visita o parque, né? E esses animais, na verdade, estão presos em ilhas, muito embora existam macacos soltos no parque, né? Grupos de macaco prego, também bugios, né? Que o visitante que faz uma visita com calma, né? Atento, visitante atento, para procurar esses animais, vai observar, né? Mas esses animais estão aqui porque pertencem ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres e estão aguardando aí um momento em que possam ter um destino sempre dado pelo governo federal através do IBAMA. E além dos macacos, também foi observado que na ilha tem capivara. Essas capivaras que estão aqui, é aquelas que eu via quando passava ali de carro nas margens do Tietê, que foram trazidas para cá? Não, aquelas que foram trazidas na época que estavam o DAE, né, o próprio DAE estava fazendo o aprofundamento da calha, elas tiveram outros destinos, né, não foram reintroduzidas no parque. Essas capivaras são daqui mesmo, né, são capivaras que vivem no rio Tietê e que ocupam espaço. Fazer um comentário sobre a capivara. As capivaras formam grupos, né, um macho dominante com várias fêmeas, e elas marcam um território muito bem definido, né, então as pessoas encontram, né, a capivara, elas se espalham, né, pelas calhas do rio, dos córregos. Por quê? Porque, obviamente, os machos e outros que desagregam do grupo, eles não são aceitos nesse local, né? Então, elas são obrigados a procurar outro local, por isso que facilita aí o deslocamento de grupos de capivaras em várias regiões, né? Essas que estão no parque não saem daqui, são do próprio parque, elas não vão lá para o rio Tietê. Mas quando eu estou passeando pelo parque, como eu já observei, tem até coatis andando pela estrada e eu vi que as pessoas, elas podem tocar no animal e ele não demonstra medo nenhum. De certa forma, isso é bom para o animal, ele não ter medo nenhum do ser humano? Não, isso não é bom para o animal. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade para orientar aí o telespectador de vocês que quando visitar não só essa área, mas uma área com a presença de animais silvestres, jamais se aproximem de nenhum animal de espécie alguma, né? Menos ainda oferecendo alimento ou qualquer atrativo, porque obviamente o animal do mato pode oferecer risco, né? Mesmo que sejam coatis habituados com a presença das pessoas, numa distração pode oferecer o risco de arranhão ou uma mordida, tá ok? Isso é uma dica muito importante, porque eu já cansei de ir em zoológico e ver aquelas pessoas dando salgadinho para os macacos ou para outros animais que ficam passando. Isso é cruel, isso pode levar à morte desse animal, não é verdade? É verdade. Não só a questão da segurança do visitante, mas também a alimentação, né? Não ser uma alimentação adequada ou natural, ou mesmo a alimentação natural, né? Se fosse o caso, oferecer, jamais deveria se oferecer, porque o animal em vida livre precisa exercitar a busca, né? Para ele ter aí uma atividade saudável. Então, Fernando, agora que a gente já viu aqui a parte da Ilha dos Macacos, vamos ver aí a parte onde tem a passagem do Tietê. Tá certo? Vamos lá então? Vamos. E aqui nós estamos na parte onde passa o rio Tietê. Não é isso mesmo, Fernando? Isso mesmo. Aqui atrás corre o rio Tietê na região metropolitana, ou seja, né, poluído. Gente, não dá para vocês saberem, mas o mau cheiro aqui tá grande, né? Grande. E aqui a gente está exatamente numa trilha chamada Trilha da Água, né? De um lado tem o rio poluído, do outro lado as lagoas totalmente preservadas. E é legal para reflexão, para as pessoas se situarem o que futuro desejam, né? Um futuro limpo necessita investimento na despoluição do rio Tietê. Isso tem sido feito. Embora aqui nós consigamos visualizar a parte poluída do rio Tietê, também é possível ver uma capivara pastando ali na margem, mesmo com toda essa poluição. E uma curiosidade aí para quem está em casa, as capivaras, elas só suportam aí essa tolerância, porque a água que elas ingerem, elas não pegam do rio Tietê, ela pega da vegetação que ainda resta nas margens do rio Tietê. E muitos desses animais, eu sei que muitos foram resgatados das margens do rio Tietê. Isso, quando o DAE realizou obras, né, de ampliação da calha, foi necessário aí várias parcerias e as capivaras, muitas delas foram retiradas, tratadas, enfim, para ter um destino adequado.
E o Rio Tietê, ele tem uma história muito legal de quando ele começou a ficar poluído, o que causou a sua poluição, que foi o crescimento acelerado da cidade de São Paulo, o descarte de esgoto e muito mais. Isso tudo e a história do Rio Tietê, você pode também conhecer aqui no Parque Ecológico do Tietê, no museu. Tem um museu aqui, não tem? Tem isso, o Museu do Tietê é aberto diariamente das 9 às 16 horas, de terça a domingo. Diariamente não, terça a domingo. E tem alguém para estar instruindo as pessoas quando chegarem lá para saber um pouquinho a história? Bem, eu tenho instrutores, né, monitores que presentes no museu, mas também tem a opção de professores ou de qualquer grupo de estar agendando um passeio orientado, uma visita orientada ao museu, assim como nas trilhas naturais, né, através do programa de educação ambiental. Então tá ótimo. Então fica aí um convite para quem está em casa e agora nós vamos finalizar. Não saia daí, porque no próximo bloco vocês vão conhecer o CRAS, que é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres. Saber um pouco da história dos animais, como chegam ao parque, como eles são tratados. Não saia daí.